escola, esse fundo aí é real ou é... Não, é de mentirinha. Qual que é a palavra-chave mesmo? Só uma imagem. Professora, a senhora está conseguindo visualizar a minha câmera? Quem que está falando? É o Lucas Melo Nogueira, do sexto B. Eu estou vendo só uma tela escura com seu nome e a mãozinha levantada. Professora, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes a professora falou que não estava conseguindo ver. Tá. Então, vamos lá, minha gente. Hoje A palavra-chave vai ser qual mesmo? Matéria. Bom, então, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos concluir aquela parte que eu estava falando, né, na última aula sobre as propriedades da matéria. Lembrando que as propriedades podem ser gerais ou... Senhora professora, qual a matéria-chave? Qual que é a chave? Não, palavra-chave é matéria. Ah, tá. Tá? Tá no chat a palavra-chave. Então, hoje nós vamos dar... Professora, eu não tenho chat. Não tem? Não. Tá. Então, preste atenção, qual que é a mesma palavra-chave? Matéria. Matéria. Então, eu vou postar lá no grupo do sexto ano. Eu vou postar lá o link. Vocês podem ir lá e fazer a frequência, ok? Deixa só eu achar aqui onde foi que eu pus. Espera aí. A senhora vai lanchar ou vai lançar? Lançar. Não é lanchar. A chamada? Eu vou colocar lá no grupo do sexto ano. Ok? Pode ser? Pode. Tá. Ó, então já está lá. Sim. Certo? Professora, quem fez a do chat não precisa fazer a do grupo, não, né? Ô, professora, qual é a palavra-chave? Eu só estou colocando no grupo para quem está com dificuldade, que não consegue acessar o chat. Qual é a palavra-chave? Palavra-chave é matéria. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar para valer a nossa aula, né? Seguindo adiante. Ó, então, aqui, propriedades específicas da matéria. Eu vou passar aqui um slide ainda que nós já tínhamos visto na última aula. Vou falar rapidinho dele, porque nós já tínhamos visto. Então, as propriedades específicas da matéria. Elas podem ser propriedades químicas, podem ser propriedades físicas e ainda podem ser propriedades organolétricas. Oi. Eu consegui entrar agora por causa de problemas técnicos no Teams. Ah, tá. Então, tudo bem. Seja bem-vindo. Senhora professora, minha amiga foi entrar na aula e alguém recusou ela. Deixa ela entrar de novo e admite ela, por favor. Então, vamos lá. Ó, propriedades químicas são aquelas que são mais ligadas às alterações que as substâncias podem ter. Né? Por exemplo, ó, a combustibilidade. O que é isso? Algumas substâncias são capazes de ser queimadas com facilidade, pega fogo com facilidade. Outras não. Por exemplo, álcool, gasolina, pega fogo Professora, fácil. qual que é a palavra-chave mesmo? A palavra-chave é matéria. Tá lá no chat, quem quiser a palavra-chave. Isso. Capacidade de oxidação, né, de reagir com outras substâncias, né, e retirar elétrons, né, de suas moléculas. Outra propriedade são das alterações com relação a receber prótons, que são partículas dos átomos, que deixam as substâncias com características mais ácidas ou mais básicas. Então, isso aqui está alterando algumas características das substâncias. Professora, qual é a palavra-chave mesmo? Gente, preste atenção. A cada
cada 2 minutos... Professora. A palavra-chave. Palavra-chave é matéria. Preste atenção, vocês estão muito desligados, por favor. Tá? Prestem mais atenção. Certo? Então, quando a gente fala em propriedades químicas, são aquelas que alteram a capacidade digamos assim, altera as características de uma substância. Propriedades físicas. As propriedades físicas, as mais comuns são essas aqui, ó. As temperaturas de ebulição e fusão, ou seja, qual é a temperatura de fervura, ou seja, de passagem do líquido para o gasoso, de cada substância. Elas são diferentes umas das outras. Só que uma substância, por exemplo, água, sendo gelo, sendo líquida ou sendo gasosa, continua água. Então, essas propriedades físicas mudam o aspecto, seja a textura, né, deixa sólido, líquido ou gasoso, mas continua sendo a mesma substância. E a temperatura que faz essa mudança é diferente para cada substância. Vamos a um exemplo. Água, na temperatura ambiente, ela é líquida. Ferro, na temperatura ambiente, é sólido. Gás oxigênio ou gás carbônico, na temperatura ambiente, já é gasoso. Professora, eu posso falar uma coisa? Tem uma sensibilidade diferente às temperaturas. Fala. Sabe aquela frase que eles falam, aquele ditado? Água mole, agora eu esqueci, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso também faz sentido, por causa que a chuva, ela bate na pedra, aí vem o sol e vai causando as rachaduras. Água mole, pedra dura. Até que bate, até que fura. Isso. Professora, Densidade. Professora. eu mal entrei na aula e me removeram da reunião. Aí eu fui entrar por outro celular, negou meu acesso no telefone. Aí eu entrei e negaram o meu acesso. Aí eu fui entrar de novo agora que eu consegui entrar. Quem que é? E me retiraram da reunião principalmente pelo outro dispositivo. Quem é? Professora, eu estou aceitando a log. Professora, tem como a senhora Eu entrar nas entrei por outro configurações da dispositivo e aula? também me recusaram. Pessoal, Professora, fala quem é que foi recusado. Professora. Só fala, eu fui. Eu quem? Professora, o Hyler também foi retirado da reunião. Tá toda aula acontecendo isso. Eu também fui, a Larissa. Quando você é removido por uma pessoa da reunião, aparece assim, ó, você foi retirado da reunião. Ai, mas quando a internet cai, Não, você só sai. professora. Isso apareceu pra mim na aula da professora Gisélia. Tá, então, gente, agora deixa os Professora. microfoninhos desligados, por favor. Não, professora. Eu posso falar? Fala. O meu, eu não fui removido, mas na hora que eu fui entrar, apareceu que o meu acesso foi negado. Tipo, que eles, em vez de colocar admitir, eles colocou remover. Tá, então preste atenção. Quem está adicionando as pessoas, aceitando as pessoas aí, não pode apertar no xizinho. Se você apertar no xizinho, você remove a pessoa. Professora, Só no provavelmente desenho. Professora, posso falar uma coisa? Essa pessoa está fazendo por graça, porque aparece os nomes quando você vai aceitar. Eu já aceitei pessoas. Sim. Aparece aceitar e recusar. Professora. E também são pessoas que estão no celular que estão admitindo. Por causa que no computador não tem como. Professora, tem uma menina lá no grupo de matemática que está falando pra... Quando eu entro, aparece que meu acesso foi negado. Quem que Ela está pediu- negado aí? Parece que é a... É a Ana Lívia Domingues. e a Ana Clara. Não, eu já entrei, eu consegui entrar agora. Estão me mutando também, tá? Pode parar com isso. Professora, senhora professora. Qual que é a palavra-chave, professora? Eu, quando estava entrando agorinha, também Não vou colocar lá no grupo. Eu entrei 3 vezes, me aceitaram, depois a senhora falou. Tá bom, então beleza. A palavra-chave tá lá no chat, é matéria. Deixa de discussão, a palavra-chave é matéria. E vamos voltar lá, então, no nosso conteúdo. Bom?
Vamos lá. Bom, turminha, então, quando a gente fala em densidade, densidade é a propriedade da matéria que relaciona a massa e o volume, tá? O que é massa? Massa é o peso. E volume? Volume é o espaço ocupado por essa matéria. Tem gente que faz uma brincadeirinha dizendo assim, o que é mais pesado? 1 quilo de pedra ou 1 quilo de algodão? Claro que é o mesmo peso. Se é 1 quilo, tudo pesa do mesmo tanto. Porém, o volume do algodão seria um pacote bem grande, enquanto que o volume das pedras é um pacote bem pequenininho, porque pedra é mais densa, é mais pesada, certo? Então, é a relação entre massa e volume que a gente chama de densidade, tá bom? Professora, sem falar essas brincadeiras, mas eu vi um tempo atrás, eu não sei se é verdade, mas eu vi que 1 quilo, 1 tonelada de algodão é equivalente ao mesmo peso que 1 tonelada de cobre, não sendo o mesmo peso, só que é mais quantidade, não, a mesma quantidade. Não. Em Isso termos real? de massa, pode ser 1 quilo de qualquer coisa, que tudo é 1 quilo. Tudo é o mesmo tanto. Acontece que o volume ocupado, o espaço ocupado para colocar 1 quilo de cada coisa, é que vai ser diferente, porque as coisas têm peso, ou seja, têm densidades diferentes. Então, professor, vou fazer assim, a mesma quantidade de tonelada de cobre e de algodão tem a mesmo peso. Em termos de volume, não. Não em termos de volume, e sim em termos de peso mesmo. Não. 1 quilo de cobre e 1 quilo de algodão é tudo 1 quilo. 1 tonelada de algodão, 1 tonelada de cobre vai ser tudo o mesmo tanto. Agora, 1 tonelada de cobre dá um pacote de um tamanho. 1 tonelada de algodão vai dar um pacote bem maior. Tá bom? Ah, tá, professora. Entendi. Certo? Bom, solubilidade. Nem todas as substâncias se dissolvem em um líquido. Por exemplo, se você pôr açúcar, sal, álcool, vai dissolver na água, mas se você pôr um punhado de areia, não vai dissolver. Então, solubilidade é uma propriedade física que algumas matérias têm, não são todas, certo? Então, agora, nós vamos ver alguns pequenos vídeos que vão nos ajudar a compreender melhor esse assunto. Eu vou compartilhar com os senhores, né, e vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aí. Deixa eu colocar aqui para os senhores acompanhar. Senhora professora, Sim, pode falar. eu queria que o militar tivesse esses armários, ó, ia ser muito legal. Tá, Que aí a gente podia organizar tudinho. Chave tudo. Não podia ser com chave, sim com senha. com senha? Por que vocês querem com senha? Professora, tipo aqueles cadeados com senha. Mas é chique, vai que alguém abre. Essas coisas. Pode pegar o prendedor do cabelo e abrir. Aí pode ser nosso digital. Não, viu? Tá, turminha, então vamos fazer Professora, o deixa vamos eu te falar uma coisa. compartilhar. Diga. Não estou conseguindo ver o vídeo. Espera aí. Vou compartilhar assim. Vamos ver se assim vai dar certo. Senhora professora, e o laboratório, como tá ficando? Eu não fui lá ver. Vamos ver aqui. Existem propriedades que são Tem únicas de som? uma determinada substância. Tá muito baixo. Sim, professora. Tá baixo. Tá bem baixinho. Diferenciar Professora. uma substância das outras. Essas propriedades são conhecidas como propriedades específicas da matéria. Não tá Elas são mostrando. divididas em 3. As propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Vamos conhecer primeiro as propriedades físicas. As principais propriedades físicas são
Ductibilidade. Senhora professora, não tá mostrando o vídeo e também tá muito baixo. Vocês não estão vendo o vídeo? O vídeo não, mas Ainda tá na mesma parte onde que aparece os vídeos. Só está aparecendo a pasta de Gente, não adianta todo mundo falar ao mesmo tempo. Não se escuta todo mundo. Professora, a gente não tá vendo o vídeo e tá muito baixo o som. Isso. Tá, vamos Senhora tentar. professora, ainda tá na parte daquela área de trabalho do Google e não tá aparecendo o vídeo e também tava muito baixo. Tá bom, então nós vamos tentar compartilhar de novo. Peraí, ainda não deu certo. Peraí. Pode. Vamos ver se a gente consegue agora, então. Professora, Oi. eu consigo admitir as pessoas, eu posso? Ah, mas já tem alguém aí admitindo, né? Ah, tá, obrigada. Eu vou fazer assim e assim. O professor agora apareceu. Apareceu? Sim. Veja se tem som. Existem propriedades que são únicas de uma determinada substância. Sim, professora. Podemos usá-las Não, Tem. mas o que é bem baixinho o som. uma substância. Continua baixo. Essas propriedades são conhecidas como propriedades específicas da matéria. Elas são divididas em três: as propriedades físicas, as propriedades químicas e as propriedades organolépticas. Vamos conhecer primeiro as propriedades físicas. As principais propriedades físicas são ductibilidade. Esta é a propriedade física que alguns materiais, como o cobre e o ouro, têm de serem transformados em fios, sem que se quebrem. Maleabilidade. Esta é a propriedade que alguns materiais têm de poderem transformar-se em lâminas, como o ferro e o alumínio. Condutividade térmica. É a propriedade que o material tem de conduzir ou não conduzir calor. Por exemplo, a panela de ferro conduz calor, mas o cabo de madeira quase não conduz. Condutividade elétrica. É a propriedade que alguns materiais têm de conduzirem corrente elétrica, como é o caso dos fios de cobre, alumínio e ouro. Magnetismo. Esta é a propriedade que alguns materiais têm de atrair ferro ou níquel, ou também de serem atraídas por ímãs, como, por exemplo, a magnetita, que é um ímã natural que atrai o ferro. Tenacidade. É a propriedade que os materiais têm de resistirem ao choque mecânico, ou seja, ao impacto. O aço, por exemplo, tem alta tenacidade. A dureza é a propriedade que uma substância tem de resistir a riscos. O risco acontece quando se retira partículas do material. O diamante é uma das substâncias que tem maior dureza, por isso é muito usada para riscar outros materiais, tal como o vidro. Calor específico. Esta é outra propriedade física específica da matéria, a qual mede a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa para elevar 1 grau centígrado em sua temperatura. Densidade ou densidade absoluta. É a relação entre a massa e o volume de uma substância. Por exemplo, em 1 centímetro cúbico de água, temos 1 grama apenas. Coeficiente de solubilidade. Esta propriedade física da matéria determina a quantidade máxima de uma substância que um solvente consegue dissolver. Por exemplo, conseguimos dissolver apenas 36 gramas de sal de cozinha em cada 100 gramas de água. Ponto de fusão. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado líquido
para o gasoso. Ponto de liquefação. É a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o líquido. Ponto de solidificação. É a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o sólido. Ponto de sublimação. Esta é a propriedade que determina a temperatura em que uma substância muda do estado gasoso para o sólido diretamente, ou vice-versa. Essas são as principais propriedades físicas da matéria. Assista aos vídeos seguintes para conhecer as propriedades químicas e organolépticas. Se inscrevam no canal e cliquem no joinha. Professora, pode admitir quem está sem nome? Não, totalmente sem nome, não. Não, mas tem uma pessoa tem uma pessoa com o nome de Getúlio. Quem? Getúlio. Não, não existe Eu Getúlio. também, Então não precisa professora. aceitar Getúlio. Professora, eu acho que aceitaram essa pessoa. Eu recusei 2 vezes. Esse Getúlio? Peraí que eu vou olhar se esse Getúlio... Professora, Quando a senhora qual acabar a essa palavra-chave da chamada? se a senhora tiver como, Matéria. professora, se a senhora tiver como, Obrigada. acabar essa aula, vai na informação da aula e tem como ver tudo, quem retira, quem faz tudo nas aulas. E, novamente, 2 alunos perderam o vídeo por causa que foram expulsos da aula. Verdade. Pois é, eu vou olhar tudo direitinho. Aqui fica tudo registrado, quem fez cada coisa. Eu vou depois conferir, porque tem pessoas que não estão colaborando na aula. Tem gente que está atrapalhando só. Eu não achei esse nome Getúlio aqui no momento, assim, só olhando rapidinho. Professora, Professora, ele acabou de parece sair que da aula. tiraram ele. Professora, ele acabou de sair. Tá, ok. Então, beleza. Turminha, então agora eu vou postar para vocês o segundo vídeo, ok? Vamos lá, então. Professora Zélia, eu só tenho uma dúvida. Ah, As 3 que falou no vídeo, as três mais importantes, qual que são elas? A física, a química e qual outra? organoléptica. É aquela que a gente percebe com os órgãos do sentido. Vocês vão ver aqui. Aguarde que são 3 mini vídeos que eu vou apresentar para vocês. Cada um vai falar de uma, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tá bom. Jorge, seu áudio. Tem som? Não. Não. Tá, então calma aí que eu vou voltar aqui. Professor, me removeram da reunião. Espera aí que eu vou ver o som aqui, onde que tá. Espera aí. Esse convidado, não precisa ser... Professora, eu não sei se eu saí ou se eu fui removido da reunião, mas a senhora já passou o vídeo? Vou passar de novo aqui. Eu vou deixar os links para vocês no slide, tá bom? Quem quiser assistir de novo. Professora, por que esse povo está com a mão levantada? Sem som. Da matéria e só podem ser observadas quando ocorre uma mudança na estrutura química da substância, ou seja, quando ocorre uma reação química. As propriedades químicas estão sempre relacionadas à capacidade que algumas substâncias têm de sofrerem certos tipos de reação. Podemos citar alguns exemplos. Combustibilidade é a propriedade química que as substâncias têm de queimar, ou seja, pegar fogo, sofrer uma reação de combustão. Algumas substâncias são mais propícias a sofrer a combustão, como exemplo, o álcool e a gasolina, enquanto outras substâncias têm uma tendência menor de pegar fogo. Reatividade é a propriedade química que algumas substâncias têm por serem mais reativas que outras. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, por exemplo, são muito mais reativos em comparação a outros metais da tabela periódica.
Existem também substâncias que não são reativas e são chamadas de substâncias inertes. É o caso dos gases nobres, oxidantes e redutoras. São propriedades que algumas substâncias têm de transferir elétrons numa dada reação química. Quando um elemento de uma substância perde elétrons, dizemos que ele é o redutor. Quando ganha elétrons, a substância é considerada oxidante. Neste caso, podemos citar as reações de corrosão, onde um metal, como o ferro, pode sofrer oxidação e formar ferrugem. Explosibilidade. Algumas substâncias têm a característica de explodir, sofrendo assim mudanças em suas estruturas químicas, ou seja, uma reação. O TNT é uma substância que tem característica explosiva. Existem muitos outros tipos de reações onde cada substância pode participar delas de maneira muito específica. Algumas têm a propriedade química de reagir com ácidos, outras com a água, outras com base, com sais ou compostos complexos. Algumas liberam gases ou mudam de coloração. Outras substâncias formam precipitados. Cada substância tem sua propriedade química específica. Vale lembrar que as propriedades químicas estão sempre ligadas a fenômenos onde ocorre uma transformação química da substância. Se inscreva no canal e clique. Senhora professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Então são 4 propriedades específicas: física, química, compostibilidade, qual outra? Física, as específicas são físicas, químicas e organolépticas. 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 Vem de organismo, perceptível pelo nosso organismo. Tá bom? E vamos ver a terceira agora, que vai falar exatamente disso. Tá bom? Propriedade. Peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, vamos compartilhar então agora. Peraí, não deu certo, né? Que vocês não Deu estão... certo pra mim. Mas vocês não estavam ouvindo, né? Propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são um conjunto de propriedades, as quais foram reunidas nesse grupo em separado, por terem em comum a característica de serem perceptíveis a pelo menos um de nossos 5 sentidos, sendo eles o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. Temos assim, portanto, cor, propriedade das substâncias que impressionam nossa visão, podendo ser elas coloridas, como é o caso da maioria das substâncias que vemos, ou incolores, como o ar e a água e o álcool. Brilho, propriedade que impressiona nossa visão, e é considerado como a capacidade de uma substância refletir luz. Os metais têm essa bela característica. Quando não há brilho, ou seja, quando não há reflexão de luz, dizemos que a substância é fosca. Transparência. É a propriedade que algumas substâncias têm de permitir a passagem de luz. É o caso de um pedaço de vidro. Quando, porém, uma substância não permite a passagem de luz, dizemos que ela é uma substância opaca, como é o caso de um espelho. Odor. É a propriedade que impressiona nosso olfato, e na qual mostra que algumas substâncias são odoríferas, como o amoníaco ou a canela, enquanto outras são inodoras, como a água que bebemos e o oxigênio que respiramos. Sabor. É uma propriedade que impressiona nosso paladar e nos mostra que existem certas substâncias que têm gosto, tal como o vinagre de sabor azedo, o sal de cozinha sabor salgado e o açúcar sabor doce, enquanto outras substâncias não possuem sabor algum, ou seja, são insípidas, como a água pura. Estado de agregação, conhecido como estado físico da matéria, representa a forma como as moléculas das substâncias encontram-se agregadas.
podendo estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Conseguimos determinar se uma substância está em um desses 3 estados através do tato ou da visão. Textura. Outra característica que conseguimos verificar através do tato ou da visão é a textura da substância, sendo que esta é caracterizada pela porosidade, lisura, aspereza, grossura, entre outras características de textura que pode apresentar. Todas as propriedades específicas apresentadas nestes 3 vídeos podem ser usadas como parâmetro para determinar a identidade de certa substância. Cada substância tem sua digital formada por essas características bem específicas e acabam formando um banco de dados de cada substância existente. Senhora professora? Muito bem, senhores alunos. Então, assim nós apresentamos os 3 vídeos, né, que nos mostra justamente sobre os 3 tipos de propriedades que a gente chama de propriedades específicas. Senhora professora, pode admitir uma pessoa que só está com o nome? Se é das turmas, pode. Tá bom? Professora, a chamada está no grupo? Tá sim. Muito Tá lá obrigada. no grupo, tá lá no grupão do Zap, e eu, logo no começo da aula, eu tinha postado aqui no chat da aula também. Muito bem, gente, nossos minutos já vão adiante, né? Falta pouco para concluir a nossa aula. Nós vamos dar sequência, né, à nossa aula, vamos falar mais um pouquinho sobre áreas aqui, né? Tudo isso aqui nós já tínhamos visto, né, em outras aulas, em outros momentos. Olha, propriedades específicas, aí estão os 3 vídeos que eu apresentei para vocês, e vamos falar um pouquinho sobre as ligas metálicas. Bom, ligas metálicas é quando a gente consegue fazer uma mistura de 2 ou mais metais por meio do aquecimento, né? Aquece, os 2 se dissolvem, se mistura e aparentemente passa a ser uma substância só, mas são as ligas, é uma mistura homogênea. Por exemplo, o ouro para fazer joias é uma liga, né? O ouro 18 quilates, que a gente fala, que é o ouro de joalheiro. Ele é um ouro que tem 75% dele é ouro e os outros 25% é prata ou cobre. Para que isso? Porque o ouro puríssimo, né, 100% ouro, ele é muito mole e a joia que você fizer com ele, ela vai deformar facilmente, tá? Então, se coloca, faz uma liga com outro metal junto para fazer com que ele fique mais firme, mais duro e a joia não seja deformada. Então, isso é um exemplo de liga metálica. Oi. Eles usam pratas, né, para fazer. Oi? Normalmente, eles usam pratas no ouro. Isso, prata ou cobre. Quando é um ouro mais clarinho, uma joia mais clarinha, um ouro mais clarinho, amarelo mais clarinho, normalmente é a prata. Quando ele é um ouro mais, assim, um amarelo mais forte, até meio voltado pelo meio rosado, normalmente é o cobre que foi colocado. Professora, falando em rosado, tem o ouro branco, que eles falam, né? Que é o ouro que eles colocam muita prata. E também tem o ouro rosé, que eles já colocam muito cobre. Exatamente, é isso aí. Professora, Oi. o próximo slide eu posso ler, se tiver, para ler? Tem para ler, só que nós já fechamos a nossa aula, né? Nós terminamos a nossa aula agora, já está em cima da hora. Só um minutinho, só peço para vocês, quem não fez a chamada ainda, por favor, entre lá, faça a sua chamada, não deixe de fazer, tá bom? E na próxima quinta-feira,
eu vou terminar de falar sobre as ligas metálicas e vamos corrigir aquela atividade 2 do portfólio. Combinado? Professora, quem fez a chamada pode sair? César, professora! Professora! Tchau, Tchau, tchau. professora. Até a próxima aula. Tchau, professora! Tchau, professora.